levantar as mãos, vou orar para o nosso pastor. Eu acredito que vem a palavra do Senhor abençoada, Deus colocou no coração dele. Aleluia! Senhor meu Deus, que aqui é mais um pastor, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui é o Hélio, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor venha crescer, Senhor Jesus, na vida dele, para ele venha diminuir, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que ele não retenha nada que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Senhor Jesus, não aquilo que nós queremos ouvir como igreja, e sim aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu já te agradeço pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos os trabalhos do Senhor Jesus. Amém! Vamos abrir aqui no livro de Jó. É forte, meu Deus. Olha Jó. Capítulo 1, versículo 5. É sempre muito bom estar aqui. Eu estava olhando ali no meu canal, é a 8ª vez. Eu acho que é a 8ª, esse ano. Amém, esse ano já foi. Quase que eu vi uma vez por mês, hein? Já sou medo daqui, olha. Amém. Sempre um motivo de muita alegria estar aqui cooperando com os irmãos, juntamente com o meu escudeiro fiel, que cantou ali, Diário ali. Minha esposa boa divina e minha filha. Minha filha não está bem, minha esposa está lá cuidando dela, mas a obra não para. Jó capítulo 1, verso 5, diz assim, ó: e assim era, que quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de passear a terra e rodear ela, e ando nela para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, temente, se desvia do mal. Então respondeu Satanás e disse: acaso teme Jó a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa, sobre tudo que ele tem, por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho da mão dele, e as suas posses aumentaram na terra. Agora estende a tua mão e toca tudo que ele tem, e verá se ele não blasfema na tua face. Os irmãos podem tomar o vosso centro. Aleluia. Aleluia! Bom, todos nós conhecemos esse homem chamado Jó. Os biblistas dizem que foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, foi o livro de Jó. Ou seja, antes da lei que Deus dera a Moisés, antes de tudo, da era dos patriarcas, os biblistas dizem que o livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito no canão bíblico. Nós sabemos que Jó ele era um homem reto, íntegro, temente e se desviava do mal. Aonde aqui a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Ou seja, Jó, ele entendeu que ele é o pastor da casa dele, e ele era o sacerdote da família dele. Ele era o pastor e intercedia pela sua família. Ele era o sacerdote e oferecia sacrifício no altar pelos seus filhos, porque ele dizia: porventura, será que meus filhos blasfemaram em seu coração contra Deus? Então Jó intercedia pelos seus filhos, já intercedia pela sua família, porque ele entendeu que ele era o pastor e o sacerdote da sua casa. Jó tinha a convicção de quem ele é no reino de Deus. Ele tinha convicção do Deus a qual ele servia. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que o infiel, e ele negou a sua própria fé. Então o primeiro ministério do homem é a família. A igreja começa em casa. E uma das qualificações que Paulo fala para Timóteo, para ungir
um obreiro, consagrar um obreiro, 1 Timóteo 5,22, ele diz: não põe a mão precipitadamente em ninguém, ele precisa ser aprovado. E uma das qualificações era governar bem a sua casa, porque se ele não governa a família, a casa, como ele vai governar a casa de Deus? Como ele vai governar os filhos de Deus? Agora Jó era o sacerdote e o pastor da casa dele. Ele descobriu quem ele era no rei. Jó, ele tinha tudo aquilo que um homem almeja. Ele tinha uma família grande, ele tinha dinheiro, ele tinha saúde, a vida dele era plena. E a Bíblia diz que uma certa feita os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. Isso é uma referência aos anjos. Quando os anjos vieram se apresentar a Deus, Satanás veio no meio. E Deus disse: de onde vem Satanás? Ou seja, Satanás estava no culto e ainda teve a oportunidade. E se a gente não tiver discernimento, Satanás entra na igreja, prega, toma ceia, profetiza, faz um estrago e vai embora. Porque aqui a Bíblia diz que os anjos vêm se apresentar diante de Deus, Satanás vem no meio. A Bíblia diz em Lucas 4,33 que Jesus expulsou um demônio dentro da sinagoga. Ou seja, muitas vezes Satanás está no culto e a gente não tem o discernimento de perceber. E às vezes dá até oportunidade. E Deus diz: está com oportunidade, onde tu vem? Ele diz: de passear até e rodear por ela. Aí ele diz: então tu viu meu servo Jó. Perceba que é Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. E Satanás não disse: ah, esse aí eu não conheço, qualquer dia eu dou uma olhadinha nele. Não, ele diz: também você abençoa tudo que ele tem. Aonde ele põe a mão prospera. Ele tem uma família grande, ele tem dinheiro, ele tem saúde. Assim é fácil para te adorar. Satanás estava acusando Deus de subornar Jó. Você dá as coisas para ele, ele te adora. Você abençoa ele, ele te adora. Satanás estava insinuando que ninguém serve a Deus sem querer nada em troca, de balde. Ele estava dizendo: as pessoas te adoram por aquilo que você pode dar, oferecer. Meu Deus. Pode. Quando nós estamos aqui para adorar pelo que ele já fez, entregou a sua vida por nós. Verdade. E a acusação é que ninguém serve a Deus por nada, em vão. Porque Deus diz: tu viste o meu servo Jó, o homem é reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Deus fala do que Jó é, e Satanás fala do que Jó tem. Eita Deus. Também ele tem tudo. Você cercou ele de bens, assim é fácil te adorar. Aí ele diz: agora toca no que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua cara. Meu Deus. Só que quem chama a atenção de Satanás e referente a Jó é Deus. Porque Deus, ele conhece a nossa estrutura. O Salmo 103, o verso 14, lembra que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Meu Deus. Então, se eu e você estamos passando, é porque Deus está permitindo. Aleluia! Lutero dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai um milímetro a mais do que Deus permitir. Então Jó é um homem que vai exercer o ministério da oração. Em Jó capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que ele estava orando pelos seus filhos. Em Jó 42, 10, ele termina orando pelos amigos. Ele começa orando pelos filhos e termina orando pelos amigos. Ele exercia o ministério da oração. E ele diz: olha, toca no que ele tem e você vai ver se ele não blasfema na tua cara. Deus diz: então vai. Em Lucas 22, 31, Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para você andar com trigo, mas eu alguém por vós. Ou seja, Pedro eu não permito, Jó eu permito. Porque Deus conhece a estrutura de cada um. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre nós tentação
Ele passa com o rolo compressor por cima de nós. E a gente fala, não aguento, aguenta. Porque Deus está permitindo. Aleluia. Porque tudo que acontece está debaixo da potente mão de Deus, da vontade permissiva dele. Aleluia. Então Deus, ele vai permitir Satanás tocar nos bens de Jó. Onde a primeira coisa que ele vai atacar não são os filhos, não é a saúde. A primeira coisa que ele ataca são os bois. Ele tinha 500 juntas de bois, ou seja, 1000 bois. Só que em Jó capítulo 1, verso 5 que nós lemos, a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício no altar para Deus. E o que ele oferecia no altar? Os bois. Eita Deus. A primeira coisa que Satanás ataca são os bois, porque os bois levavam Jó até o altar. Satanás ele ataca primeiro aquilo para te tirar de perto do altar. Meu Deus. Jó usava os bois para sacrifício, ele ataca os bois, ele está dizendo, sem sacrifício vai ficar mais difícil. Jesus. Se você não sacrificar o teu dia, o teu tempo, para estar na casa do Senhor, o jejum, Aleluia, Deus. ele está dizendo, vai ficar mais difícil. Meu Deus, olha aí. Eita. Então a primeira coisa que ele ataca é aquilo que se deixa no altar. É aquilo que te aproxima do altar. A Bíblia diz que Jó ele tinha 500 juntas de bois. E ele oferecia o seu melhor. Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 500 juntas de bois. Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha servos e servas. Ele tinha 10 filhos. Ele era um homem pleno. Tudo aquilo que o ser humano almeja, Jó tinha. E agora Jó está envolvido numa batalha espiritual. E ele vai morrer sem saber o porquê do seu sofrimento. Porque Deus não deve satisfação para seu ninguém. Eita Deus. Quando nós lemos em Gideão 6,19, a Bíblia diz que quando o anjo aparece para Gideão, ele diz, espera aqui. Ele vai à casa dele, ele pega um cabrito e ele oferece um cabrito no altar. A Bíblia diz que o anjo encosta o ponto no seu cajado, o fogo sobe. E Gideão diz, eu vou morrer, porque eu vi a Deus. Deus aceita a oferta do cabrito, mas ele chama Gideão e diz, Gideão, lá na tua casa tem um boi de 7 anos. Teu pai está engordando ele para Baal. Quer dizer, para Baal, boi morro, e para mim, um cabrito? Meu Deus. Tem muita gente que está oferecendo cabrito para Deus. Está oferecendo aquilo que não é de direito de Deus. Para ele é o melhor, é a primícia. Então Jó ele oferece o seu melhor. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, que era a lã usada para fazer roupa. Então hoje ele seria o empresário da área têxtil, porque a ovelha usava-se para lã. 3.000 camelos, era o transporte, seria dono de uma concessionária. O camelo era usado para transporte. Os bois eram usados para sacrifício e para arar a terra. E quando Deus permite, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, porque se nós pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, é o Pai que cuida, é o Pai que permite. Então a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu as 7.000 ovelhas. O servo escapa, chega correndo na casa de Jó e diz, Jó, fogo caiu do céu e consumiu só 7.000 ovelhas. Quando esse vai saindo, chega outro correndo e diz, Jó, os caldeus vieram e levaram todos os teus camelos. Eu imagino Jó olhando para sua esposa em 1 Tessalonicenses 5,18, ele dizendo, graças a Deus, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Cristo, Aleluia. Jesus.
Jó, os seus 10 filhos estavam fazendo um banquete, bateu um vento nos 4 cantos da casa, a casa caiu e os seus 10 filhos morreram. Eu imagino o diabo olhando e dizendo: é agora que ele blasfema. E Deus dizendo: é agora que ele adora. Aleluia. Porque o adorador, ele vai adorar independente da circunstância. Graças a Deus. Se eu estou doente, se eu estou com saúde, eu vou adorar. Independente da circunstância, ele adora. Jó está com 10 caixão na sala. Enterrar um filho não é fácil, e 10 numa pancada só. O diabo não queria só destruir Jó, ele queria riscar o nome de Jó da história. Ele mata os 10 filhos. E judeu, ele precisa ter uma genealogia, ele precisa perpetuar o nome da família. Muitos dos judeus eram conhecidos pelo nome do pai, Bartimeu. Esse não é o nome do cego, isso é o nome do pai dele, quer dizer, filho de Timeu. Nem nome ele tinha, ele era conhecido pelo nome do pai. Então genealogia para judeu é coisa séria, e o diabo queria riscar o nome de Jó da história. Ele tem 10 caixão na sala, ele não sabe o porquê do seu sofrimento. Quando você vê no livro de Ruth, a Bíblia diz que quando faltou pão em Belém, porque Belém significa a casa do pão, no dia que faltou pão na casa do pão, ela fugiu para Moab. Em busca de pão, ela encontrou a doença. Em busca de sobrevivência, ela encontrou a morte. Porque nem sempre a melhor estratégia é fugir, é esperar a providência do Senhor. Aleluia. Moab deu para ela, foi 3 atestados de óbito. Lá morre o seu marido Elimeleque. 10 anos depois morre Quilion e Malom, seus 2 filhos. Agora são 3 viúvas, Noemi, Ofra e Ruth. E ela ouve falar que Deus visitou Belém com pão. Quando elas vêm voltando, ela reúne as suas 2 noras, Ofra e Ruth, e diz: olha, eu já sou velha e eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Volta para a terra de vocês, para a família de vocês e para o Deus de vocês. A Bíblia diz que Ofra beija e a deixou, mas Noemi se apegou. Porque tem gente que só vai andar com você enquanto você tem o que oferecer. Meu Deus. Noemi não tinha mais nada para oferecer para Ofra, ela abandonou. Mas a Noemi disse: o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Aonde você for sepultada, eu quero ser sepultada também. Ela não quer só ser amiga de Noemi, ela quer o Deus de Noemi. Aleluia. E Ruth 1:20, a Bíblia diz que quando ela chega, eles dizem: olha, Noemi voltou. E ela disse: não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu estou amargurada. E a mão do Todo-Poderoso é contra mim. Eu saí ditosa e feliz, eu saí cheia, voltei vazia, com 3 atestados de óbito na mão. A mão do Todo-Poderoso é contra mim. Ela com 3 atestados de óbito na mão, ela murmura, ela quer ser chamada de Mara. Jó com 10 atestados de óbito, ele adora. Aleluia. Porque independente da circunstância, eu vou adorar. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós somos adoradores. Para isso Deus nos chamou. E eu amo a liturgia desse culto. Louvores, ministério de dança, louvores, ministério de dança, oferta e palavra. É o culto perfeito. Pastor Brad, é a liturgia perfeita de um culto. Dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro, dá oportunidade para outro, e a palavra. Porque às vezes a pessoa não tem direção, ela fala 15, 20 minutos. Aí chega no final, espreme a palavra. E a prioridade é a palavra. É verdade. Então não é à toa que ou é a 8ª ou é a 9ª vez que eu estou aqui esse ano. Porque eu gosto de cantar. Até porque a Bíblia diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, Eclesiastes 9:10, faz conforme a tua força. Então tudo que vem na minha mão para fazer, eu procuro fazer com excelência. Aleluia. Porque eu não estou aqui para agradar o homem, a pastora, eu estou aqui para agradar a Deus. Gálatas 10, Paulo dizia: se eu te
agradando a homens, eu não estaria agradando a Deus. O diabo está dizendo, é agora que ele blasfema. E Deus está dizendo, é agora que ele adora. A Bíblia diz que ele rapou a cabeça, se vestiu de saco, de cinza, se arrependeu no pó. E ele disse, nu, eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Ele está dizendo que eu granjeei do berço à sepultura, não é a razão da minha vida. A razão da minha vida é adorar esse Deus. A razão da minha vida é servir a esse Deus. E ele diz assim, ó, Deus me deu. E o diabo ficou pensando, quem tomou fui eu. Deus deu, mas eu tomei. Deus deu, mas eu matei. Só que Jó não atribui nada. Ele não atribui nada ao diabo. Ele podia dizer, Deus te deu, mas eu tomei. Jó diz, não, Deus me deu e Deus tomou. Porque tudo está debaixo da permissão dele. É para fortalecer a musculatura da nossa alma. É para a gente ter experiência com Deus. Porque vai servir de testemunho para alguém que precisa ouvir, passar pelo que você já passou. Aleluia. Agora Jó, ele não atribuiu nada, nenhuma falta a Deus. Ele não blasfema, ele não murmura. Jó, ele permanece íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Aleluia. Agora tudo isso lhe sobreveio depois que ele orou e sacrificou. Porque se você não ora, se você não se sacrifica, o diabo não tem problema com você. Agora se você se posiciona com ele, se você ora, se você jejua, se você busca, se você evangeliza, aí você é o problema para o adversário. E aí a gente tem que andar revestido por causa das retaliações, porque a fúria é grande, mas é tudo debaixo da permissiva de Deus. Então você vai ver que Joquebede, ela colocou Moisés no cesto, Noé colocou os filhos na água, Ana colocou Samuel no templo, Davi colocou Salomão no trono, Abraão colocou Isaac no altar. Agora a Bíblia diz que Jó se colocava no altar pelos filhos. Jó se posicionava, era o sacerdote da família, era o pastor da casa, era alguém que intercedia pela sua família. E a Bíblia diz que depois que o diabo rouba tudo, com a permissão de Deus, mata os filhos, com a permissão de Deus, aí você vê como o diabo tem poder. Segundo aos Coríntios 11:14, a Bíblia diz que não é maravilha, o próprio Satanás, ele tem poder para se transformar num anjo de luz. Segundo aos Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça o Evangelho. Ali é Deus com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo é só o nosso. Em João 14:30 ele diz, o príncipe desse século. 1 João 5,19, o mundo jaz do maligno. Tem poder. Por isso que o Salmo 124 diz, se não for ao Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, o nosso inimigo já teria nos engolido vivo. E a Bíblia diz que quando os filhos de Deus devem se apresentar, Satanás vem no meio de novo. A Bíblia diz em Lucas 4,13 que Satanás, depois da tentação, deixou Jesus por um período de tempo. Ele não desistiu de Jesus, ele não desistiu de Jó, ele não vai desistir de nós. Meu Deus. A intenção dele é fazer a gente parar, É verdade. desanimar com a luta, a guerra, e ele vai afligindo todos os campos, todas as áreas da nossa vida, para tentar nos parar. Porque Satanás pega Jesus e leva ele ao Monte Alto,
e mostra toda a glória e oferece toda a glória. Jesus está dizendo: se Ele faz proposta para mim, imagina para vocês. Se Ele me deixou por um período de tempo e depois voltou, a gente precisa estar vigilante ao ataque do inimigo, porque Ele me deixou por um período de tempo. Depois Ele volta na multidão que queria fazer de Jesus rei, só que o reino dele não é nessa terra. Depois Ele volta na boca de Pedro: não, você não vai para a cruz, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Pedro fica, Satanás sai, porque na vida de Pedro deu algo. Em Mateus 27:40, Ele volta de novo na multidão. Eles disseram: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós. A intenção dele era para que Jesus abandonasse a cruz. A intenção dele é que nós abandonássemos a cruz. Meu Deus. E aí, quando Satanás volta, Jesus, o nosso Deus diz: tu viste o meu servo Jó? Reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Vós me tentaste sem causa. Você foi para cima dele sem causa. E ele continua reto, íntegro e temente. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer ficar procurando a causa, por que do sofrimento. E às vezes não tem causa, é ataque mesmo. Jó 2:3: vós me tentaste sem causa. Tirou os bens, tirou os filhos. Aí Satanás diz: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará em troca da sua pele. Ele usa uma linguagem de comerciante, porque antes se trabalhava em troca de sal, daí vem a palavra salário. Não é porque não existia geladeira, e se trabalhava em troca de sal. Teve um tempo que a moeda de troca era o azeite. Segundo Reis 4:7, ele diz: vai, vende um azeite e paga a tua dívida e vive do resto. Porque o azeite era moeda de troca. O azeite era para acender a lamparina, era usado como combustível, era usado na culinária, era usado como cosmético, porque ele dá elasticidade à pele. Ele era usado para embeber produtos perecíveis, era usado para fazer sabão. Então o azeite era moeda de troca. E a pele, antes do chinês inventar o papel, eram usadas as peles de animais, o pergaminho. Então ele usa uma linguagem de comerciante. Ele está dizendo: ele deu a pele dos animais, ele deu a pele dos filhos, mas a pele dele ele não dá. Tudo que o homem tem, ele dará em troca da sua vida. E Deus diz: então vai. Só que a alma é minha, a vida é minha. A Bíblia diz que quando Satanás sai da presença de Deus com autorização, porque se Deus não autorizar, a Bíblia diz em Jó, capítulo 2, verso 7, que ele fere Jó da planta dos pés ao alto da cabeça. Em Jó 2:12, a Bíblia diz que o rosto dele estava irreconhecível. Os biblistas dizem que o rosto dele estava como de um animal. Eles não o reconheciam. O homem reto, íntegro, temente, se desvia do mal, perde os bens, perde os filhos, e agora está perdendo a saúde. Sem causa. É sem causa. Jó, ele sofria de um tipo de lepra, e na época havia 52 tipos de lepra, e era uma doença degenerativa. Então as suas unhas haviam caído. É por isso que Jó 2:8, a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Por quê? Porque não tinha mais unha. As suas unhas haviam caído, ele se coçava com caco de telha. Em Jó 3:24, ele perdia o apetite, já estava ficando raquítico. Em Jó 7:3, ele diz: velhos saltam do meu corpo, está me exalando sangue e pus.
da pele de Jó. Em Jó 9,18, ele diz que estava com dificuldade de respirar. Jó estava com asma. Em Jó 16,16, ele diz: as minhas pálpebras se escurecem. Jó estava ficando cego. Em Jó 19,14, ele sofria com abandono da mulher e dos amigos. Em Jó 19,17, ele dizia que o meu hálito, o meu bafo se faz estranho à minha mulher. Diz que dava para sentir o bafo dele à distância. Em Jó 19,20, ele disse: escapei só com a pele dos meus dentes. Jó estava banguelo. Em Jó 30,27, ele disse: as minhas entranhas fervem. Jó estava com diarreia. Em Jó 30,30, sofria com constante febre alta, convulsionava. Em Jó 30,31, ele diz: a minha pele está enegrecida, estado de putrefação. O homem reto, íntegro, temente, se dizia do mal, agora é uma ferida aberta. E sem causa, hein? Sem causa. Porque Gálatas 6,7, Paulo diz: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E Jó, sem causa, ele está sofrendo. Esses dias eu falei sobre 1 Samuel, capítulo 1 Reis, capítulo 13 no congresso, a respeito do profeta novo e o profeta velho. O profeta novo que profetizou sobre Jeroboão. O altar estava rachado. Jeroboão estava do lado do altar para oferecer incenso. A Bíblia diz que Deus enviou esse profeta novo, que não tem nome, mas tem mensagem. Porque muita gente tem nome, mas não tem mensagem. Ele não tem nome, mas ele tem mensagem. Quando Jeroboão vai oferecer incenso, ele diz que o altar vai se rachar e a cinza do altar vai se derramar. Jeroboão estende a mão e manda prender o profeta novo. E a Bíblia diz que a mão dele fica paralisada e seca. Jeroboão pede ao profeta novo que ore para que Deus restitua o braço dele. O profeta ora, o braço dele fica bom. Ele quer intimidar o profeta. Como ele não consegue, agora ele quer promover o profeta. Aí ele diz: vamos até minha casa, beber e comer comigo. Porque o diabo é assim: quando ele não consegue te derrubar, ele trabalha para te promover, para achar que você é o cara, que você é a mulher de Deus. Só que o profeta jovem diz: Deus me guarde, eu vim com você. Ele diz: para eu não comer nem beber nesse lugar, e muito menos ir com você. E o profeta novo pega outro caminho, para debaixo do árvore. E quando o profeta velho da cidade está sabendo, ele fala para os filhos: o que aconteceu? Ele falou: olha, o profeta novo veio aí, profetizou, o altar foi rachado e a cinza se derramou. É o homem de Deus. O braço do rei ficou paralisado. Abaixa o jumento que eu voltei para o profeta. O profeta velho foi até o profeta novo. E quando ele chega, ele vai dizer: você é o profeta que profetizou? Ele: sou eu. Aí ele diz: olha, volta comigo, vamos comer e beber comigo lá na minha casa. E ele disse: Deus falou para eu não comer nem beber nesse lugar. E ele disse: olha, eu sou profeta igual a você. É profeta velho, mora na cidade, por que não foi lá profetizar com ele, colocar o altar em ordem? Aí ele mente: um anjo me apareceu e pediu para você voltar e comer comigo. Só que Deus tinha dito para ele não comer nem beber. E o profeta novo é enganado pelo profeta velho. É muito profeta velho estragando o ministério do profeta novo. Aí ele disse: vamos comigo. O profeta novo é enganado e vai. Quando chega lá na casa do profeta velho, ele come, né? Aí o Espírito do Senhor se apodera do profeta velho e ele diz: você não vai ser sepultado junto com seus pais, porque você desobedeceu a Deus. A Bíblia diz que o profeta novo pega o jumento, vai embora. Quando ele está indo embora, a Bíblia diz que o leão sai no caminho e mata o profeta novo. E quando o profeta velho está sabendo, ele diz: abata o
E eles disseram: olha, o leão matou um profeta novo. E ele disse: foi a palavra que Deus falou, porque ele desobedeceu, o juízo de Deus veio até ele. Quando o profeta velho chega, a Bíblia diz que o profeta novo está morto, o jumento e o leão. O leão não comeu nem o profeta e nem comeu o jumento, porque era o juízo de Deus. Então o profeta novo, que profetizou, rachou o altar, a cinza se derramou. Ele foi enganado e o juízo veio sobre ele. Agora Jó, ele era uma vítima, envolvido em uma batalha espiritual, e morreu sem saber o porquê do seu sofrimento, por que ele estava passando por todas essas intempéries. Jó é reto, íntegro, temente, e a tempestade veio sobre a vida dele. Jesus disse para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E se levanta uma grande tempestade. Quem levantou aquela tempestade é Satanás, porque eles estavam indo para Gadara. E a mesma palavra que Jesus usa para repreender os demônios de Gadara é a mesma palavra que ele usa para repreender a tempestade. Aquela tempestade foi levantada pelo diabo para que ele não chegasse lá. Então os discípulos obedecem, se levanta uma grande tempestade. Jonas desobedece e também se levanta uma grande tempestade. Ou seja, a tempestade vai vir de qualquer jeito. Agora a gente tem que estar debaixo de uma obediência ou de uma desobediência. Nós temos que estar atentos. Por quê? Porque a tempestade ela vai vir de qualquer jeito. Porque na vida do cristão, que tem vida de oração, que tem jejum, que tem leitura, que tem compromisso, nunca está bom. Você está resolvendo um problema, tem 3 na fila. É desse jeito. Você está resolvendo um, já tem outro problema entrando na fila. Nunca está bom. Nunca está bom. Eita Deus. E quando o diabo não consegue acertar você, acerta quem você ama. Verdade. Porque você sofre mais se fosse você. É verdade. Desse jeito. Essa semana terrível, sem causa. Minha esposa chamou a minha filha para vir almoçar. Aí ela levantou, pressão baixou, a vista escureceu. Ela estava com o celular e o espelho na mão. A gente só ouviu o barulho. E a gente estava à mesa, a chamou para almoçar, a gente só ouviu o barulho. Quando eu vi que ela tinha caído na porta, nós corremos. Eu até me rasguei aqui no batente, sabe aquela. E já na oração de Ezequias. Só que ela estava convulsionando. E eu falei, fiz a oração de Ezequias. Eu falei, lembra, Senhor? Eu preguei tudo que o Senhor mandou. Eu fiz tudo que era reto aos teus olhos. Senhor, é minha filha. E na hora ela voltou, não entendeu o que estava acontecendo. O espelho quebrou. Ela se machucou. A pressão deve ter baixado, a vista escureceu, desmaiou. Foi terrível, uma cena horrível. Depois teve uma cirurgia agora para fazer. Eu estava conversando com a pastora Gorete, minha esposa estava conversando com ela. E ali era uma pinta que era suspeita de câncer, mas ele não fez biópsia, não fez nada. Tirou as pintas, tirou 8 pintas. E quando ela veio para casa, a moça falou, se ela vomitar, vocês voltam. Aí no dia ela ficou bem, mas na sexta para o sábado, ela queria vomitar e não conseguia. A gente ficou até 4 horas da manhã e nada. Orava, fugia, orava e ela não vomitava. Aí eu falei para minha esposa, pega, vamos cantar o hino 84 da água. Quando a gente começou a cantar o hino, ela lavou a cozinha por volta. Meu Deus. Aí ela deitou, dormiu. Aí eu dormi e eu sonhei. Eu estava num lugar que não tinha saída. E eu colocava no GPS, e o GPS não achava, não tinha saída. O diabo estava querendo me pôr no beco sem sair. Depois, quando eu olhava assim no campo, tinha um monte de porco, um monte. E tinha um muito grande, muito gordo.
E aí quando ele virou, ele não tinha 2 furos no focinho, ele tinha 3. E aí quando eu acordei, ela estava vomitando de novo. Aí o profeta falou para mim: Varão, eu vi uma seta para te pegar, mas a seta não pega em você, pegou na tua filha. Aí eu falei: vamos para o hospital. Aí chegamos no hospital, ficamos o dia todo ontem, tomando soro, remédio. Para quê? Para desanimar, para ferir, para machucar, para questionar, para murmurar. Então tem coisa que vem sobre a nossa vida, e o problema é quando a gente quer achar a causa. O porquê. Então a gente prega, a gente ora, a gente jejua. Eu particularmente eu jejuo 2 vezes na semana. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia e prego quase todo dia. Então a retaliação veio. Deus me tirou do emprego, onde eu ganhava 3.600. Era impossível eu sair daquele emprego. E Deus me tirou de lá e hoje eu não tenho renda. Você sabe o que é viver pela fé? É o que eu estou fazendo. Aí eu trabalhava, não conseguia comprar uma geladeira. Agora eu estou sem trabalhar, eu ganhei uma geladeira nova. Comprei uma cama nova para minha filha. Eu não cobro para pregar, e jamais eu vou cobrar para pregar. Mas agora Deus tem usado. Aí você vai, a pessoa, e aí vai pagando. Eu trabalhava e a conta atrasava. Aí eu não estou trabalhando e a conta está em dia. Aleluia. E aí você vai tendo certas experiências com Deus. Mas a luta vem, a retaliação vem. Aí eu vou procurar emprego. Aí eu estou pregando, às vezes, no domingo, eu preciso procurar um emprego, eu preciso trabalhar. Não, eu vou trabalhar. Aí acabo de pregar, eu vou descendo, aí vem o profeta. Ó, você estava pregando aí, Deus já falou para mim. Ele não vai juntar mais palha com o homem. Esquece, você não vai trabalhar com o homem. E eu falo: meu Deus. Aí vem outro. Olha, eu vi nitidamente um passaporte. Você vai pisar numa terra que você nunca imaginou. Deus vai mostrar quem Ele é. Mas a gente não nutre isso no nosso coração, nem cria esperança sobre isso. A gente não julga a profecia, a gente não julga o profeta, vai julgar a profecia no tempo. Fui pregar em São Mateus domingo passado. Essa mulher também vive no monte, pastora Dulce, falou a mesma coisa. Veio na minha direção e falou: ó, tu vai pisar numa terra que você nunca imaginou, e você vai lembrar desse dia. Deus vai mostrar quem Ele é. Então, a gente não almeja a fama, a gente não almeja o palco, a gente só quer fazer a obra de Deus. Aleluia. Da maneira que ela deve ser feita. Porque Satanás dizia: ele só te adora porque você serve a ele de bem. Ele só te adora porque você abençoa ele. Agora começa a dar tudo errado. Porque o grande desafio da fé é esse: é você crer sem ver, sem ouvir e dando tudo errado. Como aquele homem na Amazônia que se perdeu 36 dias. 36 dias. E ele orava para não chover. Porque se chovesse a vida dele ia ficar difícil lá na Amazônia. 36 dias perdido ele orava para Deus não mandar chuva. Quanto mais ele orava, mais chovia. Quanto mais ele orava para não chover, mais chovia. Depois de 36 dias o acharam. Aí ele perguntou: como é que vocês me acharam? Ele falou: então, a gente costuma colher as nozes e as castanhas lá embaixo, mas por causa da chuva, alagou. Aí a gente teve que subir. Aí quando subiram, me encontraram. E ele estava orando para não chover. E se não chove, o pessoal não me encontrava. Então até aquilo que parece que está dando errado, ele está dando certo. Aos nossos olhos está dando errado, mas aos olhos de Deus está dando certo. Aleluia. Porque em Romanos 8,26 a Bíblia diz que nós não pedimos como convém, porque o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Então a gente não sabe nem como pedir. É por isso que a gente só deve agradecer, porque Ele vai acrescentando o que é necessário
para a nossa vida. Agora Jó é um homem que não dorme. Ele está tão magro que os biblistas dizem que os seus ossos estão perfurando a sua pele. E no auge do seu sofrimento chega a sua mulher. A Bíblia diz que os amigos de Jó se colocaram ao lado de Jó e ficaram 7 dias só vendo o sofrimento e chorando por Jó. O problema foi quando eles quiseram ser teólogos, achar o porquê do sofrimento. Aí dizia: Jó, tem pecado escondido, Jó. Por que você está sofrendo assim, Jó? Confessa teu pecado, Jó. Jó, tem alguma coisa escondida, por isso que você está sofrendo. Então chega a mulher de Jó. No auge do seu sofrimento, Satanás sai de cena e entra a mulher de Jó fazendo o papel de Satanás. Por quê? Porque ele disse: toca tudo e você vai descer no blasfemo. Aí chega a mulher de Jó dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Só que eu não vou falar mal da mulher de Jó, porque essa mulher também perdeu os 10 quilos. Essa mulher também perdeu a riqueza. Essa mulher também perdeu os seus bens. E o pior, agora ela está vendo o grande amor da sua vida se definhando, sofrendo. Então ela está dizendo: Jó, acaba com o teu sofrimento e o meu. Só que a palavra ali não é amaldiçoa, ali no original é abençoa a Deus e morre. Ela está dizendo: Deus, Jó, tu ainda é crente? Tu ainda retém a tua sinceridade? Abençoa a Deus e morre, entrega a tua vida, Jó. Acaba com o teu sofrimento e o meu. E a prova que essa mulher não está errada é que Deus não deu a mulher para Jó. Foi com essa mulher que Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. É com essa mulher que Deus vai virar o teu cativeiro. É com esse marido que Deus vai virar o teu cativeiro. É com essa mulher que Deus vai virar o teu cativeiro. Ele não deu a tua mulher para Jó. Só que a Bíblia diz em 1 Pedro 5 que a mulher é o vaso mais frágil. Mas também não é tão frágil assim, porque se fosse tão frágil, quem tinha o bebê era o homem, não a mulher. Porque a dor de parto é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Só que Jó, ele se recusa a dar ouvido à sua mulher. Adão deu vida a Eva. Porque como Satanás não tinha acesso a Adão, qual foi o acesso que Satanás usou para chegar em Adão? A Eva. Deus disse para Adão: não coma. E a mulher disse: come. A mulher exerceu influência sobre o homem. Deus disse: não come. E ela disse: come. Daí eu costumo dizer: aí não tem chapéu na porta. Chapéu na porta é assim: quando você chega lá no interior, tem um chapéuzão pendurado na porta. Diabo passando. Sabe o que quer dizer aqui? Tem homem em casa. Na quinta casa já tem uma bolsa pendurada. É forte. Tem casa que não tem mais nem aquele chapéuzinho de aniversário. Não tem chapéu na porta. Sansão deu ouvido a Dalila, Abraão deu ouvido a Sara. Jó se recusa a dar ouvido à sua mulher. Ele diz: recebeste todo o bem de Deus e o mal, não queres tu aceitar? Porque em Isaías 45:7, Deus diz: eu faço a paz e crio o mal. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu sou o Senhor e eu faço todas essas coisas. Tudo está no controle de Deus. É Deus que permite que nós passamos. Jó 13,15, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Em Jó 31,6, ele diz: pesa-me balanças fiéis e verás a minha sinceridade. Em Jó 23,10, ele diz: prova-me no fogo como ouro, e eu sairei puro como ouro. A mulher dele também está sofrendo. Deus não dá outra mulher para Jó. Foi com essa mulher que Deus virou o cativeiro. Foi com essa mulher que ele teve mais 7 filhos e
Em João capítulo 9, verso 2, quando os discípulos vêem o homem cego de nascença, eles dizem: Jesus, quem pecou? Ele ou o pai dele para que nascesse assim? Eles atribuem a diversidade ao pecado. Porque tem gente que é assim. Se você prega a Bíblia, você quer aparecer. Se você não prega a Bíblia, se você prega muito, é porque quer aparecer. Se você não prega nada, é porque não leu a Bíblia. Se você não tem carro, você não dá o dízimo. Se você tem carro, está roubando a igreja. Se você está com a saia curta, está com o demônio. Se está com a saia larga, grande, o demônio está debaixo da saia. É forte. Tem gente que não se agrada de nada. Eita! Fica só procurando defeito. Então ele diz que nasceu cego, ele ou o pai dele para que nascesse assim. Eles ficam procurando pecado na vida dos outros, atribuindo o pecado. Eles estão dizendo: Jó, teu Deus morreu, abandonou você nesse sofrimento. Em Jó 19, 25 ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo, Redentor ali, essa palavra é Goel, parente próximo, é a lei do levirato. Ele está dizendo: o meu parente próximo vem aí, ele vai limpar minha barra, ele vai provar minha inocência, ele vai me chamar para perto dele, eu sei. Porque na lei do levirato, quando o esposo morria, dava direito da viúva se casar com o irmão, para perpetuar o nome da família. Então ele está dizendo que é o parente próximo, resgatador, que vai limpar a barra dele, vai provar a inocência dele. Aí a Bíblia diz que vai aparecer o último personagem, o nome de Eliú. Ele vai tirar o porquê e vai colocar o pra quê. Ele repreende os amigos de Jó. E ele diz: Jó, esse teu sofrimento tem uma causa. Atrás desse sofrimento tem uma bênção para você, Jó. Atrás desse vento, dessa tempestade, tem algo de Deus para a tua vida. Antes de você receber algo da parte de Deus, o mundo espiritual, ele já está montado. Antes de acontecer no físico, está montado no espiritual. Só falta se materializar. Aí a luta intensifica para você sair da posição, da brecha, murmurar, para que não aconteça. Aí a Bíblia diz que Jó está sentado no lixo da cidade. O homem reto, ímpio, temente, se desvia do mal, sem nenhum problema, tudo sobreveio sobre a vida dele. Agora ele está sentado no lixo da cidade. E aí a Bíblia diz que vem um redemoinho, passa o vento, redemoinho, a tempestade. Porque até agora Satanás falou, a mulher de Jó falou, os amigos de Jó falou, e Deus estava só observando. Deus estava calado observando. E Jó, no auge do seu sofrimento, ele faz 16 vezes uma pergunta: por quê? E ele levanta 34 queixas a Deus. Aí Tiago 5:11, ele falou: vixe, qual foi a paciência de Jó? Ele fala em referência a Deus. Jó não atribuiu nada a Deus. Mas qual foi a paciência de Jó? Em Jó capítulo 3, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou o peito que ele mamou. Ele amaldiçoou o homem que disse: nasceu um homem no mundo. Ele disse: por que o leite não secou, o peito murchou e eu morri de fome? Por que não me matou no ventre? É igual Números 12:3, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas em Êxodo 2:12 ele matou um homem, enterrou na areia.
com a própria mão. Isso é porque ele era manso, se ele fosse bravo. Ah, mas isso aí foi antes do encontro, porque ele matou em Números 2:12. E em Números 12:3 ele era manso. Mas quando ele desceu do monte, 40 dias, lá estava escrito na tábua da lei, a tábua era de pedra, em referência ao coração duro do povo. E lá estava escrito: não fará outros deuses diante de mim. Quando Moisés desce nas tábuas da lei, o que o povo fez? Bezerro. Eles tiraram os brincos, os adornos de ouro, fizeram o bezerro. O bezerro já existia no coração de alguém ali. Meu Deus! 40 dias Moisés ausente, 40 dias. A congregação na mão de Arão, ele estragou a congregação. 40 dias ele estragou, porque o povo na mão de um líder fraco, eles fazem o que querem. Ali eles estavam nus, dançando, bebendo. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas da lei, sabe porque ele é manso, e ele manda matar todos os idólatras. Naquele dia, em Êxodo 32:28, caiu 3.000 almas, sabe porque ele era manso. Números 12:3, era o homem mais manso da terra, mas quando ficava bravo, matava um. Quando chega no final da sua jornada, ele está junto com Arão no monte, e Deus disse: Moisés, desce e fala a rocha, e eu vou dar água para o povo. Ele desce e ele fala: rebeldes. Mas Deus não mandou de chamar o povo de rebelde. Sou eu, porventura, Deus, para dar água para vocês? Aí ele, ardendo em ira, ele fere a rocha 2 vezes. Deus mandou falar e ele feriu. Aí saiu a água. Aí Deus chamou Moisés e Arão no particular: o que foi isso que vocês fizeram? Por que vocês me glorificaram diante do povo? Eu mandei falar e você feriu. Não, Senhor, mas deu certo. A água saiu, o povo bebeu. Mas tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da minha vontade. Então a gente tem que tomar cuidado para não matar o que Deus quer que fique vivo, quebrar o que Deus quer que fique inteiro e ferir quando Ele mandar falar. Meu Deus! E tem gente que usa o púlpito e o microfone para ferir os outros, para atacar os outros. Por isso Puxo dizia: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, se preocupa com quem entra e sai do púlpito, porque daqui Deus governa a igreja, daqui é que Deus manda a sua palavra. A gente tem que tomar muito cuidado com quem chama para pregar, senão ele chega aqui e machuca a igreja, e a pastora vai ter que curar as feridas das ovelhas machucadas. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer igual a Moisés. Então Jó, Tiago 5:11, olha a paciência de Jó. Ele amaldiçoa o dia que nasce, o peito que mama, o homem que diz. Moisés, número 12:3, o homem mais manso da terra, mata um homem em terra na areia, quebra as tábuas da lei, manda matar 3.000 e fere quando Deus manda falar. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele quebra 3 mandamentos de uma vez. Em Números, capítulo 20, verso 17: não cobiçarás. Ele sai ver a mulher e diz: quem é aquela mulher? É a mulher de Urias, ele sabe que ela é casada. Em 20:14, não adulterarás. Ele adultera. Em 20:13, não matarás. E ele ainda manda matar o marido dela. Isso é porque ele era segundo o coração de Deus. E se não fosse? Porque se você olhar para Saul e para Davi, Davi errou muito mais do que Saul. Porque o erro de Saul foi poupar Agag, poupar. E Davi mandou matar o marido. Um poupa e outro mata. Qual é mais grave? Matar ou poupar? Ele sacrifica, Davi adultera. Qual é o pior pecado? Sacrificar ou adulterar? Poupar ou matar? Qual é a diferença? A diferença é que Saul põe a culpa no povo. Ele separa as vacas gordas
Samuel disse: que mugido é esse? Esse barulho. Ele disse: eu poupei as vacas gordas para oferecer em sacrifício. Aí Deus disse: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício que se obedeça à palavra. Deus não estava abolindo o sacrifício, Ele estava dizendo: eu não vou receber sacrifício da mão de desobediente. Não me obedece, quer me comprar com oferta gorda? Não me obedece, quer me comprar com vaca gorda? O problema de Saul é que ele quer mascarar, maquiar e transferir o pecado. Ele não assume. Ele está igual a Adão. Foi a mulher que tu me deste. Foi a culpa em Deus, foi a culpa na mulher, mas não assume. Então quando Saul cai, pega, ele quer segurar o trono. Davi, quando pega, ele ora: Senhor, não retira de mim o teu espírito. No Salmo 51, verso 3, ele diz: eu pequei, eu. A iniquidade é minha, o pecado é meu, o erro é meu. Cria em mim um coração reto, um espírito novo. Não retira de mim o teu espírito. Porque Saul dizia: eu pequei, mas a coroa está aqui. Eu pequei, mas a veste está aqui. Eu pequei, mas o trono está aqui. Só que Deus não tirou a coroa, as vestes, o trono. Deus tirou a unção. 1 Samuel 16,14, a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Saul. No passo que o Espírito se apoderou de Davi. Só que aí, quando Deus vai falar com Jó, para encerrar, Ele vai fazer 70 perguntas retóricas, ou seja, não tem resposta. Aí ele fala: Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite no mar para não cobrir a terra? Jó, você sabe aonde eu guardo o vento? Jó, você sabe por que o avestruz, ele tem asa e não voa, e ele é mais rápido do que o cavalo? Você sabe, Jó? Se você não sabe nem o que você está vendo, como é que você vai entender aquilo que você não vê? Meu Deus. Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? E a chamei pelo nome. Salmo 147, no verso 3, 4, diz assim: que Deus conhece as estrelas, as conta e a chama pelo nome. E o diâmetro do universo são 293 bilhões de anos-luz. O que é isso? Se eu entrar no foguete voando a 300 mil quilômetros por segundo, eu demoraria 293 bilhões de anos para chegar de uma extremidade a outra. O planeta Terra é desse tamanho. É muito pequeno. Tem muito mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Deus a chama e conhece pelo nome. Será que Deus não te conhece nessa noite? Será que Deus não sabe qual é a tua necessidade nessa noite? O que você precisa? O que é que eu preciso? Então Deus está mostrando toda a sua grandeza para Jó. Ele está dizendo: Jó, sabe aqueles teus amigos que falam mal de você? Quando você orar por eles, eu vou virar o teu cativeiro. Porque amar quem você ama é fácil, é troca. Amar quem eu amo é troca. E amar não é dom. Falei para a pastora Gorete usar. O coração dela ferve para ajudar quem não tem condições. Quer fazer isso? Isso é evangelho. Isso é materializar o amor. Jesus se encontrou com o jovem rico e ele disse: você sabe o que fazer para ser salvo, sabe? Ele disse: eu sei, eu conheço a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Você conhece a lei, não conhece? Então agora eu quero ver você viver a lei. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Você conhece muita lei, mas você não vive. Você diz que me conhece, mas não vive. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Deus sabe quem é quem. Porque naquele grande dia
o galardão vem dele. Quando ele separou os bodes das ovelhas, quando ele disser: vinde bendito do meu Pai, muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deixe de comer. Meu Deus. Porque eu estive preso e não me visitou, porque eu estive nu e não me vestiu. Quando nós estivemos assim, Senhor, quando você vê um dos seus irmãos desse jeito e não fizer a ele, você não fez a mim. Porque eles existem para você se tornar uma pessoa melhor, para que venha manifestar o Espírito Santo de Deus em você. Não é pregar, não é pular, não é girar, não é gritar, não é profetizar, é fruto. O jovem rico saiu. Jesus estava dizendo: você conhece, mas você não vive, você não pratica, você não materializa. Eu falei com a pastora Gorete: isso é o que Jesus mandou, é mandamento, não é dom. Amor não é dom. Ah, fulano tem o dom do amor, não é dom, é mandamento. João 13,34, Jesus disse: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se amar uns aos outros, como eu vos amei. Um amor sacrificial. Eu não posso dar um ventilador sem hélice. Para que alguém quer um ventilador sem hélice? Não serve para mim, não serve para você. Uma geladeira sem motor, uma cama sem colchão. Isso aqui é obra de Deus. Você for a outro lugar, só tem fubá. Você come fubá, mas você quer dar um fubá para os outros. A gente precisa dar o nosso melhor para Deus. Deus disse: quando você orar por eles que te perseguiu, Jó, aí eu vou virar o teu cativeiro. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro. Aleluia. Porque ele permaneceu firme, não murmurou, não atribuiu nada a Deus. Lógico que no auge do seu sofrimento, em Jó 3, olha o sofrimento, nós vimos aqui, nós discorremos algumas doenças dele. Mas se cavar aqui no texto, é porque o poço é fundo e a corda é curta. Mas se a gente cavar mais aqui, a gente vai achar mais doença que ele teve. Todas essas doenças estão no texto. E aí Jó vai dizer: Senhor, só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora te vejo os meus olhos. Aleluia. A gente só conhece Deus de ouvir falar. Só conhece Deus de ouvir falar, não é de andar com Ele, não é de orar com Ele, não é de andar com Ele, é só de ouvir falar. Já estava dizendo, agora quando eu vejo o sol, a estrela, a lua, o salmista no Salmo 19, ele disse, no Salmo 19, verso 3, ele diz que Deus ele prega sem voz. Ele diz que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite, que Ele é Deus. Com aquele rapaz que chegou lá na área indígena, e ele disse: eu vou pôr fogo nessa tua igreja, eu vou queimar a tua Bíblia, e eu quero ver se você vai continuar crendo nesse Deus. Ele falou: você pode pôr fogo na igreja, você pode rasgar a minha Bíblia, mas enquanto tiver sol, lua e estrela no céu, o céu anuncia a obra da mão dele. Aleluia. Porque quem enxerga aqui embaixo, fêmea, homem, mulher, somos nós. Deus te enxerga como uma alma. Você não é um corpo que tem uma alma. Para Deus você é uma alma que tem um corpo. E o espírito, o ar, o fôlego, esse vai voltar para ele. O corpo volta ao pó, Eclesiastes 12:7. O espírito, a Deus que o deu. Agora a alma vai prestar conta. E aí o destino da viagem a gente decide aqui. Porque se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Mas Ele vai cobrar. Tudo quanto vier a tua mão, faz conforme a tua força. Nós temos que estar disposto
a fazer para o Senhor. Não é agradar o homem, é agradar a Deus. Imagino a mesa montada, os desprovidos comendo, dado banho, roupa, o Espírito Santo sentado à mesa junto, e Satanás furioso. Isso é óbvio. Por isso que eu amo vir aqui. É por isso que quando a pastora chama de pronto, eu falo, eu vou. Se eu não tiver agenda, eu vou. Porque eu sei que aqui tem gente compromissada com a palavra. Graças a Deus. Outra coisa que eu acho maravilhoso aqui, a intercessão aqui, ó. Os obreiros intercedendo, vai trocando, a recepção, a importância de você cumprimentar as pessoas, principalmente quem vem de fora. E saber que nunca está tudo bem na nossa vida. Sempre vai acontecendo alguma coisa para tirar a gente do foco. Satanás, quando ele não pode tocar em Jesus, ele toca em quem está do lado dele. Mas que a gente venha permanecer firme. O fim do ano vai chegando, a gente é vencedor. Muitos vão atravessar esse ano, muitos não vão chegar, muitos não vão ultrapassar o ano. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia, Deus. Luta vai ter, decepção vai ter, derrota vai ter, mas a gente tem que se erguer, continuar marchando, fazendo a vontade de Deus, de mão dadas com nossos líderes. Que nem eu falei para vocês, eu estou pela fé, não era para eu estar aqui, a agenda era em Itaquá, né? Aí eles cancelaram. Aí a pastora, vai para onde? Eu falei, estou sem agenda, acredita? Ela veio para cá. A pastora mandou uma oferta. Não vai agradecer o nome dela, mas para você saber a importância você contribuir comigo. E o remédio eu tive que comprar, não foi barato, mas a oferta comprou o remédio. E ela semeou. E a colheita, Isaac semeou uma terra seca, mas quando ele semeou, ele colheu 100 por 1. A terra estava seca, e ele semeou naquela terra, e ali ele colheu 100 por 1, porque a bênção não estava na terra que era seca, a bênção estava nele. A bênção está sobre você. A bênção está sobre você. Aleluia. A bênção está sobre mim. Aonde a gente pôr a mão, Deus vai prosperar. Aonde a gente pôr o pé, o lugar vai ser nosso por herança. Então continua de mão dada com o líder, com a pastora, os líderes, os obreiros, na união. A casa subdividida, ela não resiste. Não deixa nenhuma raiz de amargura entrar, nenhum espírito de inveja entrar. Porque todo mundo tem lugar no reino. De alguma forma você contribui no reino. Você materializa o amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jesus ama e dá o seu filho. E João 15,13. Ninguém tem amor maior que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. Jesus ama e dá sua vida. Deus ama e dá seu filho. Nós amamos. O que nós estamos dando em prol do Evangelho? Tem aluguel, tem luz, tem a água. E a gente precisa estar de mão dada com os nossos líderes, ajudar. Você adora Deus também com a sua oferta. Você adora também com o teu dízimo. Nicodemos era religioso. Ele jejuava duas vezes na semana. Ele ia à sinagoga. Ele dava dízimo de tudo, mas ele estava perdido. Jesus disse: é necessário você nascer de novo. É necessário você ser norteado pelas Escrituras. Então que nós vamos ser norteados pelas Escrituras. Devemos continuar de mão dada, porque Deus ele vai enviar esse lugar. Deus primeiro ele prova, para ver onde está o nosso coração. Porque quando Eliabe chegou, quando Davi chegou, em 1 Samuel, para encerrar agora vai acabar, 1 Samuel 17, 28, quando Davi chegou,
Eliabe disse: por que deixaste aquelas poucas ovelhas? Era pouca, mas Davi estava cuidando. Tem gente que só quer cuidar se for de muito. Eita Deus. Só que às vezes Deus ele dá pouco. Porque do pouco, aí do muito ele vai te colocar. E aonde tem compromisso, onde tem presença, onde tem palavra, onde tem jejum, onde tem homem e mulher de Deus, Deus não vai enviar ninguém para atrapalhar a obra. Só vai chegar quem vai somar. E a gente vai contemplar com os nossos olhos. Deus enviando aqui dizimista, Deus enviando aqui ofertante, para patrocinar a obra. E o nome do Senhor ser glorificado cada vez mais neste lugar. Em nome de Jesus, amém? O irmão Ari vai adorar o nome do Senhor. Os irmãos sabem, né? Tem um canal no YouTube. Quem não está inscrito, escreve lá, vai seguir. É a 8ª ou a 9ª mensagem que eu prego aqui. E amo pregar aqui. Amo pregar aqui. Aqui eu sinto muita graça de Deus. Aqui eu prego com lágrimas nos olhos. Aqui eu prego com o coração quente, fervendo. Então que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus. Se nós não nos vemos daqui para o fim do ano, provável, né, que todos tenham uma boa virada, que Deus nos abençoe. Que nós continuamos marchando, que nós podemos contemplar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Amém, amados? O Ali vai louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Coração de Jesus. Amém. Fico feliz de estar aqui. Né? E eu vou outras igrejas por aí e as pessoas falam que ele é Palmas Socinas. Ele é prego logo. E que Deus abençoe a vida do pastor. Porque provas não vão passar. Né? Quando nós passamos prova aqui na terra, é sinal que lá em cima vamos ser aprovados. E eu queria só falar algo aqui, que eu estava ali e Deus fala comigo no meu coração. Eu não sou de falar para ninguém, que eu preciso de nada. Né? O louvor que eu vou louvar aqui tem direção. Né? E eu queria que a pastora Gorete desse um abraço daquela senhora. Coloque de pé aí, senhora. Eu conheço a senhora, mas o louvor tem direção. Essa senhora que está sentada aqui atrás. Dá um abraço nela. Fala que Jesus ama ela, gente. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, nos montes do vale, através da noite. Sabe onde ficar o coração ferido, sabe levantar o ego caído, nos vales do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, não sei sua história. Se algum problema já só agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Sai cuidando da angústia, tomou a estrada. Você faz tudo, não tem de nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir, ele está aqui. Pode chorar, ele vai consolar. Ele entende o seu canto a dele. Pode acreditar.
suas mãos para o céu. Ele é a luz, faz impossível se tornar possível, vai te abençoar. Só Jesus vai te ajudar. Se algum problema já só agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a solidão angústia, dor, estrada, você faz de tudo, lute e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar, Ele vai consolar. Ele entende seu pranto atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é a luz, possível para te abençoar. Só Jesus vai te ajudar. Pode chorar, Ele vai consolar. Ele seu pranto atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é a vida, Ele é justo e fiel. Faz impossível se tornar possível, vai te abençoar. Só Jesus vai te ajudar. Só Jesus vai te ajudar. Só Jesus vai te ajudar. Peço para Deus, pessoas que têm sonho, mas o meu sonho é diferente. O meu sonho não é ser conhecido pelo homem. O meu sonho é ser conhecido por Deus. Porque muitos querem ser reconhecido por homem, né? Mas eu sou reconhecido por Deus. A minha alegria não é carro, nem materiais. Não, a minha alegria é saber que um dia eu vou estar lá em cima comendo o meu rei. Aleluia. Amém? Eu estava vendo testemunho da pastora sobre o carro, né? Eu ia louvar sobre Jó. Aí eu louvando a Deus lá, o louvor, e eu falando sobre Jó. E falando do jeito que Deus quer, né? Às vezes nós queremos louvar do nosso jeito, não é o nosso jeito de louvar. O Espírito vai direcionar você. E o pastor falou: olha, hoje vai ser sobre Jó, mano, uma pregação lá, né? Aí na minha mente, comando, veio o louvar sobre Jó. E eu saio lá, tem isso que eu vou. A família vai direcionar, pastor, vou direcionar o louvor. O Espírito me direcionou esse louvor. E sobre o testemunho da pastora ali, né? Sobre o carro dela, né, pastor? E esse tempo atrás ali, pastor, eu comprei um céu primeiro, né? E novo, lá na agência lá de do meu jeito, lindo que né? O pastor cansou, viu o carro, e eu tive esse carro, né? E aí, no meio da caminhada, eu estava dando um trabalho com entrega, eu estava lá de chãozinho, lá no campo, fazendo uma entrega, né? E antes de sair lá da firma, estava um sol quente de rachar, né? E aí, né, eu falei para o irmão, vou deixar a chave do carro, qualquer coisa que
E não, ainda choveu não, então o sol está. Falei, mas leva deixar a chave, qualquer coisa você usa ele, vai almoçar com ele, só tem cuidado com ela. Beleza. E aí eu passo o José fazendo a entrega lá. O texto aqui do irmão mandou um vídeo para mim, o meu carro, a enchente, morreu até o pé. E aí, irmão, eu fiquei triste. Vou falar para vocês que eu não fiquei triste. Fiquei triste. Falei, Senhor, esse carro foi o Senhor que me deu. Né? Fiz igual o Sérgio Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Né? Eu liguei com o pastor, falei com ele. Né? Amém. Se Deus permitiu acontecer isso, quem sou eu? Né? O irmão está do meu lado, e você é eu, já vou dar para pagar. Se ele falou com ele, eu falei, não, mano, é coisa de Deus, mano. Eu não me apego com bens materiais. Né? Nós temos que se apegar com um galadão para não ganhar. E aqui nós vamos morrer, mano. Agora vai ficar aí, tudo vai ficar familiar, vamos brigar por causa dos seus bens materiais. E aí eu digo pro rapaz lá, não queria trocar. E eu pagando o carro, 48 prestações tem que pagar. Imagina você pagando o carro, 48 prestações sem ele. E aí eu falei pro irmão lá, da agência, irmão, cadê o carro? Eu falei, irmão, já era aquele carro. A lâmpada, todo mundo conta, desceu lá, bateu, tá tudo batido, toda errada. Tem como você trazer o carro aqui, mano? Não tem, vamos puxar ele, vou levar. E encheu o carro, levei o carro lá. Ele me deu um melhor lá. Esse carro aqui, mano, tá com ele, vou te dar isso aqui, ó. De 4 portas, condicionado, completinho pra você. Glória a Deus. Entendeu? Ele me deu, mano. Então Deus deve me fazer o impossível acontecer. Amém? Então é só você ter fé que Deus te dá. Amém? Só agradeço a Deus por essa oportunidade e as palmas. Antes de terminar, antes de encerrar, eu sei que está todo mundo querendo acabar, mas eu queria dar a oportunidade para o irmão da Ruth, para dar o testemunho dele. Eu falei para ele domingo passado, né, irmão? E ele veio correndo, mancando. Ele está no processo com Deus, e eu sei que Deus estava cuidando dele. É irmão da Ruth, gente. Irmãos e irmãs, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou ser breve. Gente, meu testemunho de vida, basicamente, ele se tem por todas essas duas que estão em volta da igreja.